No dia 7 de maio de 2004 foi lançado nos cinemas o filme Van Helsing, o Caçador de Monstros. O filme apresenta diversos monstros da cultura pop, que já tiveram diversas aparições em diversas mídias, como os vampiros, lobisomens e o monstro de Frankenstein, e consequentemente, todas essas criaturas tiveram filmes produzidos pelo mesmo estúdio desse filme, que seria a Universal Studios. Além disso, o filme possui uma estética maravilhosa, sombria e gótica que funciona perfeitamente no longa, principalmente a ambientação, os visuais dos personagens, suas roupas e os seus costumes. Além do mais, o longa tem cenas tão bonitas esteticamente que facilmente qualquer um pode se tornar um quadro ou wallpaper de tão bonito que é. Ademais, o CGI dos monstros envelheceu muito bem até os dias atuais, como Drácula na sua versão vampiresca, as suas noivas, os seus filhos e o Sr. Hyde. Mas o monstro que se destaca é o lobisomem, que nesse filme, por muitos, é considerado o melhor lobisomem já feito na história do cinema, principalmente na questão visual. A trilha sonora composta por Alan Silvestre é muito boa. As músicas compostas por ele são bem marcantes e combinam perfeitamente com o tom de ação e aventura do filme. Porém, o único defeito desse filme é o seu roteiro meio bagunçado, que não explicou muito bem alguns detalhes, ou deixou esses detalhes jogados na trama, principalmente na origem e passado do personagem Van Helsing, e também sobre o passado do Drácula, principalmente na questão de sua vida humana e sobre o motivo do seu assassinato. A primeira parte da franquia Van Helsing foi, claro, o próprio filme. A Universal Pictures realmente queria reinventar os seus monstros clássicos do cinema e replicar a fórmula que funcionou tanto para a Múmia quanto para o seu sucessor, que seria o Retorno da Múmia. Isso não foi por acaso, como trazendo Steven Sommers como diretor, mas também com a data de lançamento do filme, que foi no dia 7 de maio de 2004, 6 anos antes da data de estreia de A Múmia em 1999. Van Helsing estreou bem, ficando em primeiro lugar em seu fim de semana de estreia, com 51 milhões de dólares na arrecadação de estreia, mas perdeu a vaga no segundo fim de semana para Troy. Em seguida, teve que enfrentar a forte concorrência de outros filmes de verão, como Shrek 2, O Dia Depois de Amanhã, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e o grande Homem-Aranha 2. Consequentemente, Van Helsing estava fora dos 5 primeiros no fim de semana do Memorial Day e fora dos 10 primeiros apenas 6 semanas após o lançamento do filme. O filme custou aproximadamente 170 milhões de dólares para ser produzido e arrecadou 300 milhões de dólares em todo o mundo. E na crítica, o filme foi péssimo. No Rotten Tomatoes, o filme possui 24% de aprovação por parte dos críticos e 57% de aprovação por parte do público. O filme até que se pagou e conquistou um sucesso razoável na época, porém, esse não foi o resultado esperado pela Universal Studios, que realizou uma extensa campanha de marketing e achava que o filme arrecadaria mais que os filmes da Múmia que vieram antes. Então, a Universal cancelou qualquer tipo de sequência, visto que, antes mesmo da produção do filme, o estúdio já estava planejando uma franquia completa sobre o personagem Van Helsing, que infelizmente nunca sairá do papel. A Universal Studios estava tão confiante de que Van Helsing seria um sucesso de bilheteria que começou o desenvolvimento de uma sequência antes do primeiro filme estrear. Eles até pagaram para manter os sets originais da Transilvânia, pois perceberam que precisariam voltar para ele e outros projetos. No entanto, a baixa bilheteria do filme acabou resultando no cancelamento da sequência.
Mesmo tendo seus lados negativos, que seriam principalmente algumas partes do seu roteiro bagunçado, o filme possui os seus lados positivos, que seriam principalmente o carisma dos personagens, que é o caso de Van Helsing, Anna, Cal e Drácula. Mas o monstro de Frankenstein se destaca, pois o filme deixou o personagem mais humano e reflexivo sobre a sua própria existência. Nenhuma palavra foi dada sobre quais eram os planos para Van Helsing 2, já tendo usado Drácula, o monstro de Frankenstein e o lobisomem. Eles precisariam usar outros monstros para atrair o público. A Múmia já tinha sua própria franquia, então isso foi descartado. Circularam rumores de que poderiam ter incluído a criatura da Lagoa Negra, enquanto também havia o Homem Invisível ou a Noiva de Frankenstein, que estavam disponíveis para uso. Além de que, o filme possui um prequel no formato de animação, chamado de Van Helsing Missão Londres, que apresenta o primeiro encontro de Van Helsing com o Sr. Hyde. Também, o filme possui um spin-off em quadrinhos chamado de Van Helsing From Beneath the Rue Morgue, publicado pela Dark Horse, que mostrou Van Helsing enfrentando o Dr. Moreau e suas criaturas. E também, o filme possui um jogo de videogame com o mesmo nome do filme, lançado para PlayStation 2, Xbox e Game Boy Advance. O filme é bastante divertido, com boas cenas de ação, um visual gótico amado por muitos, um elenco carismático, uma trilha sonora sensacional e com ideias interessantes sobre a questão de juntar alguns monstros mais famosos da cultura pop, e com isso faz com que esse filme seja amado e querido por muitas pessoas, mesmo tendo um roteiro meio confuso e bagunçado, mas é divertido, onde, consequentemente, transforma esse filme em um dos filmes mais divertidos sobre monstros da história do cinema.